5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Começando mais um Quark Podcast pra vocês aqui. Hoje, mais um episódio rolando aqui. O episódio de hoje, inclusive, vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, ele é aquele clássico do nosso Coffee Break, né? Então, a gente separou o tema ali. Vamos conversar sobre esse tema que é sobre a inteligência artificial aí, que a gente tá sabendo que você pode estar usando ou não para coisas indevidas ou para coisas certas. Bom, é isso que a gente vai discutir, que é a inteligência artificial veio para mudar o mundo, veio para mudar o mundo pro bem ou pro mal. E quem que vai me ajudar a discutir isso daqui hoje vai ser o nosso querido Raulzito e o grande Fefe. Tudo bom? Fala, galera. Que grande questão é quem é o Raulzito e quem é o Fefe. Fefe. É isso aí. Será que a inteligência artificial saberia diferenciar? Eu acho que não. Eu vou deixar... Midjourney? Vou deixar a barba crescer, daí vai ficar... Joga as imagens lá. E aí, se você sentiu falta da gente aí nas últimas semanas, a gente não soltou episódio semana passada porque a gente tá numa correria lascada. Então aí, como a gente é autônomo, a gente não manda, a gente não grava e manda pra galera editar. A gente tem toda uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Então nos perdoe por ter faltado semana passada, mas aqui estamos presentes para mais um episódio do nosso querido Quark Podcast. Beleza? Mas antes de a gente começar, a gente tem que falar dos nossos avisos paroquiais de sempre, que é basicamente, você já seguiu a gente no TikTok, no Instagram, porque é lá que a gente acaba soltando sempre as nossas informações, os cortes que a gente saiu. A gente não avisou que a gente ia atrasar o episódio, mas se a gente tiver alguma coisa que seja necessária a gente falar pra vocês, a gente vai estar mandando lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. Então já segue lá no @quarkpodcast, tá aqui em cima, pra vocês estarem ligados aí e não perder nada que a gente produz por aqui, beleza? E além disso, se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, já se inscreveu aqui, já deu like nesse episódio, porque isso é importante pra gente, não só pela motivação, mas pra plataforma continuar divulgando a gente e entregar esse episódio pra mais pessoas, pra gente tá também, né, entregando aí o nosso episódio bonitinho, que dá bolas de trabalho pra fazer. Além do YouTube, além do TikTok, além do Instagram, a gente também solta episódio em vídeo e em áudio lá no Spotify. Se você tá assistindo pelo Spotify e ainda não avaliou a gente, 5 estrelinhas pra você. Se você gostar, depende. Você gosta, gente? Você gosta da gente, Raulzito? Eu gosto, cara. Eu daria 5 estrelas fácil. Então, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, você dá 5 estrelinhas que a gente vai ficar mais feliz. Cara, tem bastante avaliação. Tem mais de 100 avaliação de 5 estrelas lá no nosso... Olha só. E aí, assim... Segundo o Spotify. Se você não... Por exemplo, se você fala assim, não, mas hoje o Luiz não veio, não tá legal, dá 4 estrelas, então. Tá bom? A gente fica satisfeito. O Luiz me abandonou, ele foi pro mato. Ô, Luiz, abraço. Ele não veio gravar episódio hoje, então... O que você foi fazer no mato, Luiz? O que você foi fazer no mato? O que você foi fazer no mato? Na verdade, o Luiz ele já tá morando no mato e ele vem visitar a cidade de vez em quando. Então, nessas visitas ele grava um episódio ou outro. Ele alugou. Mas você acha que acabou de avisos? Não acabou ainda, porque a gente ainda tem a nossa grande parceira de divulgação científica, que é a Doppel Store, que continua com a gente aqui. Então, se você quer conhecer os produtos deles, produtos de qualidade, o Igor não para. Então, você vai lá, escaneia o nosso QR Code aqui e vai lá no site da Doppel, vê as estampas que eles produzem, que é totalmente voltado para divulgação científica. Além disso, eles estão expandindo para uma papelaria, a Doppelaria, que o Igor chama aqui, vai ser... ali você vai conseguir comprar caderno, agenda, todo com temática de divulgação científica. Então, cara, se você quer produto legal e fazer inveja na galera do teu laboratório, da tua escola, véi, isso aí. Você vai lá, Doppel Store, tá num desses dois lados aqui, escaneia QR Code e corre para o abraço. Meus queridos, e agora é hora de falar a verdade. A profissão de vocês tá sendo ameaçada por inteligência artificial?
Eu acho Ela que tá não, sendo né? Eu acho que facilitada e muito, na verdade, cara, eu acho. robô, você pega um taco de beisebol e quebra na porrada antes que ele faça qualquer coisa. Tem muita coisa. Eu diria que aquele saudoso filósofo contemporâneo Cauê Moura, não fecha com robô. Não fecha com robô, né? E já falei que vai dar merda isso, diria o Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Mas olha só. Vamos lá, vamos segmentar. Pensando aqui. A nossa área... Bom, eu acho que nós três aqui a gente é formado em licenciatura, né? Então, pensando na parte de educação. O que vocês acham das inteligências artificiais voltadas para a educação? Elas facilitam por um lado, né? E nem assim, a gente tem que preparar a aula. Vai lá, o GPT, me dá a dica aí de tema que... Vamos começar com o chat GPT, porque tem várias inteligências artificiais, não sei nem para que lado que a gente vai nessa conversa. Mas a gente começa a pensar ali no GPT, ou o GPT me dá tópicos que deixem minha aula mais interessante sobre, sei lá, conservação de energia. Ele vai elencar, ele vai facilitar o meu trabalho de eu ir lá e pegar o livro, ver para que lado que vai a temática, né, que pode ser explorado nisso daí. E ainda tem a questão de que ele vai dar temas que são mais interessantes segundo a programação dele. Mas o que impede o aluno de ir lá e pedir resoluções mais fáceis para o GPT? Então é nesse buraco aí que a gente acaba jogando a primeira polêmica. Eu vou tomar meu chazinho, vocês debatam. Quero ver o circo pegar fogo. O cara, ele solta a cobra e sai correndo, né, cara? Esse é o cara. É muito bom. Exatamente. Mostra a cobra e solta o pau. Ele solta o pau. Tem uma... Eu acho assim, partindo da definição mais básica do conceito, é muito complexo, porque inteligência é o quê? Eu acho que vocês trinchar esses dois termos, tanto inteligência quanto artificial. Porque, assim, ainda que seja uma máquina, ainda que seja um programa, ou seja uma linhas de programas, enfim, né, você tem esses programas montados por seres humanos que automatizam parte do processo. E no caráter inteligência é muito complexo você afirmar que uma máquina ela é inteligente ou que ela possui inteligência, já visto que ela retira boa parte de suas informações de linhas de código conectadas à internet. Então eu já tenho um entrave em entender essas logísticas, principalmente, por exemplo, do chat GPT, como uma inteligência artificial, né? Mas isso é um debate mais profundo, muito mais filosófico do que técnico. Mas, assim, eu entendo o argumento de, por um lado, facilitar a construção de debates, ou a proposta de debates, ou para fazer meme na internet, que é muito bom também, né? Assim, tipo, o chat GPT é basicamente o Naldo na vida real, assim. Se o Naldo fosse de verdade, se o Naldo fosse um programa de computador, ele seria o chat GPT, entendeu? Tipo assim, você pede, me conta uma história de como você conseguiu esse tênis. Daí ele vai lá e conta que ele foi na sala especial para pessoas especiais da Nike e tal. Assim. Eu enxergo o chat GPT dessa forma, né? Falando em específico. Agora, por exemplo, se você pensar em linhas de montagem, né, automação de máquinas, você pensar em outros tipos de serviços, não tem como negar contribuições de certas inteligências artificiais para o nosso sistema evolutivo econômico, social, né? Mas eu sou muito cria dos anos 90, eu vi o Exterminador do Futuro quando eu era criança, e eu tendo a pensar que todo o envolvimento com inteligências artificiais vai dar merda. E é aquele negócio da lei de Murphy lá, né, cara? Se um negócio pode acontecer, ele vai acontecer. Então, assim, nós estamos há 30 anos de aparecer o John Connor, cara. É mais ou menos esse o tempo que vai levar. O ChatGPT 1 ano, daí ano que vem vai ter uma inteligência maluca que vai ter o controle das armas e de repente, Exterminador do Futuro. É isso aí. Eu sou querendo nessa visão. Eu sou um pouco mais, acho que, otimista, assim. Eu gosto bastante, na verdade, dessa ideia de inteligência artificial. Eu acho que talvez pode não parecer agora, mas eu acho que daqui a uns 20 anos a gente vai ver isso como, tipo, porra, isso aqui foi um dos grandes marcos, assim, que mudou, que virou a chavinha, sabe? Porque a longo prazo, isso vai mudar relações de trabalho, vai mudar as funções que as pessoas executam. É um debate complicado, mas talvez algumas funções fiquem obsoletas, sumam empregos e surjam outros novos, sei lá, é uma coisa que eu acho que começa aqui, sabe, essa mudança talvez radical, assim, dessa inserção da tecnologia na nossa vida. Só que, sei lá, cara, voltando pra parte lá filosófica, tem um negócio que eu tava pensando aqui, que assim, como que funciona essa inteligência artificial?
com o pouco conhecimento que eu tenho, você tem que alimentar ela com um banco de dados, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela não cria coisas, ela não cria informação. Ela reúne toda a informação, ela tem reunida um banco de dados muito grande e ela consegue formular textos ou códigos, imagens com coisas que já existem. E quem que cria essas coisas que existem? Pessoas. Então, eu acho que, nesse sentido, é difícil você ter uma inteligência artificial que vai, digamos, substituir as pessoas, porque a capacidade da inteligência artificial ela tá diretamente atrelada com o conhecimento que é produzido. E quem produz conhecimento são pessoas. Então, enquanto a gente tiver pessoas, ainda vai existir, digamos, uma inteligência... Eu diria que essa inteligência é superior. Assim, tem até esse debate se inteligência artificial realmente é uma inteligência, né? Porque na verdade é só um código, não vou falar desse jeito que parece que eu estou desmerecendo o algoritmo, né? Mas é um código complexo que tem um monte de informação reunida. Mas assim, A gente acabou de cair num problema aqui que o Fefe tá criando a afeição com o algoritmo. Então, isso daí já é perigoso. O cara tá com medo de ferir os sentimentos do algoritmo. na verdade, Olha só. o chat GPT me dominou e é isso. Plot twist. Eu sou o chat Na GPT. verdade, o cara foi, tipo, o robô lá, é o Ultron lá dos Vingadores. Na verdade, Ele tá se... na verdade, assim, o verdadeiro chat GPT são os amigos que a gente faz ao longo do caminho, cara. Mas enfim, cara, eu vejo isso com bastante otimismo, assim, pensando na parte de ensino, cara, a gente não pode digamos, ter essa postura quase que reacionária, assim, de, não, porque isso daí não dá, porque os alunos vão começar a usar para copiar, para não... Não usem, porque vocês vão... Cara, posso interromper? Nossa, caiu meu Não, celular. manda ver. Ai. O cara se empolgou demais. Não, é que ele tava mais inclinado aqui. Mas assim, eu pensando nessa parte de educação, tem dois lados, assim, como tudo, né? Porque assim, se eu olhando mais, assim, eu dei um exemplo mais como professor, mas agora pensando mais como aluno. Cara, tem coisa que pra eu entender, eu ia demorar tanto tempo. Sim. Não que o ChatGPT ele seja 100% confiável, porque se você usa o ChatGPT e pedir pra ele te mostrar as referências dele, boa parte das referências que ele te fornece não existem. Ele cria. Vocês já fizeram isso? Sim, ele cria Não, referência. eu nunca tentei. Então, ele fala, é porque pode ser que o DOI, pra quem não sabe, Ô, Fefe, vocês falam DOI? Sim, acho que é DOI que geralmente é falado. O código, basicamente, o código do artigo que você tá lendo. Então, ele fala, os DOI podem variar ao longo do tempo, então... Mas, se você procurasse pelo título, você encontraria. E, nesse caso, boa parte das referências que eu pedi para ele me fornecer não foram encontradas. Então, assim, mas mesmo assim, a forma com que ele resume, com que ele pega várias informações e deixa na forma concisa para que eu entenda, é muito mais rápido do que se eu fosse pesquisar vários artigos e até eu entender aquele assunto, né? Por exemplo, eu fui lá, eu estou escrevendo a minha dissertação e aí eu fui pesquisar sobre paredes de domínio. O que é uma parede de domínio segundo o ChatGPT? Ele me fala ali, e aí além disso, das informações que ele me fornece, eu consigo ir aprofundando dentro da conversa. Eu consigo ir pedindo para que eu consigo tirar dúvidas dentro daquele assunto. Então, eu acho que, voltando, né, para aquela questão de, isso daí é uma questão de dois lados, porque, assim, eu podia muito bem ficar contente com aquilo que ele me forneceu na primeira resposta e ok. Mas se eu vou conversando, eu vou tentando entender melhor por que de cada coisa, cara, isso daí é muito mais legal do que eu só pegar aquela primeira resposta ali. Então, me facilita muitas coisas, tá ligado? De entender muitas coisas. Então, eu sei pra que lado que a minha interpretação deve ir pra entender alguns assuntos. Mas esse raciocínio básico, desculpe te cortar, Fefe, é basicamente uma interpretação do uso da internet, né?
Porque tem artigos do Wikipedia, por exemplo, que tem um monte, uma tonelada de informações e você vai nas referências lá embaixo. E são blogs que já não tem mais, já não estão mais no ar. São poucas referências também confiáveis, né? Mas a informação tá lá. Então, assim, se você olhar, tem um número considerável de artigos do Wikipedia que fazem sentido, né? Se você for pesquisar sobre uns assuntos mais densos, assim, ele vai ter algumas especificações, mas nem sempre as referências vão estar alinhadas também. Então, não enxergo também essa parte do ChatGPT como um problema, né? A minha complexidade com a questão está na automação de funções que são eminentemente melhor executadas por alguns seres humanos, né? O ChatGPT ele fornece bons pontos de partida, ele fornece boas faíscas de discussão, assim, mas com a profundidade meio questionável, né? E assim, aí a gente tem que entrar num outro lado que também nós temos profissionais nas nossas respectivas áreas que perdem para um chat GPT, dependendo do aspecto de produção de conteúdo ou produção de informação também, que também não vão ter referências sólidas, que também vão fazer discussões desconexas, né? Principalmente aqueles caras que vão, por exemplo, para aula e não leem os textos, ou vão apresentar um trabalho que eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo, mas daí os caras estão lá, né, por conta das obrigatoriedades. Então, eu não enxergo também como um problema essa questão, assim, eu acho que, assim como qualquer outra ferramenta, vai do cuidado com o uso, né, não acho que vai tomar o lugar de ninguém, porque isso que o Fefe falou para mim mata toda a questão e faz total sentido, enquanto for o humano que está por trás da máquina, dificilmente a máquina vai superar o humano. É muito, muito pouco provável, né? Assim, eu falei brincando do Exterminador do Futuro, né? Mas eu acho que há essa relação de alimentar o banco de dados também, né? E a relação de ele fazer essa busca automatizada na internet, que também são problemas assim, problemas não, são questões que variam, mas também aí que está essa grande questão. O uso da ferramenta, ele também é controlado por um ser humano, ele também é limitado, né, pelas possibilidades dentro do programa, então não é tão catastrófico assim como eu vi gente atacando, porque daí os alunos não vão mais fazer trabalho, que daí os alunos não vão mais estudar, porque daí eles vão lá no chat pedem a resposta das perguntas e não sabe, tipo, acho que não é por aí, né? É uma ferramenta assim que também, né, não vai atingir todo mundo da mesma forma. É complexa a questão, é muito complexa, ela tem uma amplitude muito grande de debate, né? Então, Raul, já pegando um gancho no que você falou, cara, assim, eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu sou uma pessoa, eu sou totalmente contra a prova. E contra os métodos de avaliação que a gente tem no ensino em geral, que é prova, trabalho, seminário. Eu acho que tudo isso é uma forma muito engessada e o aluno não consegue provar o domínio sobre aquela área do conhecimento e, enfim, não acho a melhor forma de avaliar. E daí surge o ChatGPT. Aí que eu parei para pensar, cara, agora é um momento assim que a gente tem que parar para pensar que essas formas de avaliação elas estão obsoletas. Porque, porra, se você tem uma prova lá e uma inteligência artificial consegue resolver, será que esse método é a melhor forma da gente avaliar as pessoas que estão estudando ali? A gente não pode tentar usar a inteligência artificial como uma maneira de ensinar, tipo, uma coisa bem simples. A gente sabe que o ChatGPT, ele é muito bom, ele dá informação, um texto muito bem escrito, mas ele fala muita cagada também. Então, assim, você pode usar isso a favor, a seu favor. Você, como professor, pode usar isso a seu favor. Você faz os alunos usarem o ChatGPT. E eles vão avaliar se o que o ChatGPT escreveu está correto ou não. Isso é um exemplo bem simples, assim. Mas, tipo, eu acho que o lance, para a gente não tornar, digamos, não voltar para a idade da pedra, não começar a atacar a tecnologia de graça, é a gente parar para tentar inserir isso aí, porque não é uma ferramenta prejudicial. É que nem você parar para pensar assim quando eu estava na escola, eu peguei uma época de transição, né? Tipo, algumas pessoas tinham computador, outras não tinham, algumas escolas tinham, outras não tinham. E assim, começou a surgir nessa época aí muito trabalho que era cópia e cola, e os professores começaram a perceber. Então, ao invés dos professores repensarem a forma de avaliação, o que eles fizeram? Eles começaram a pedir trabalho manuscrito.
Tipo, Que é a cópia. sabe, Você não é bem copia, por aí, cara. Porque, tipo, É, eu eu só vou ter mais Pode falar. trabalho, mas eu posso copiar tudo na mão também, se eu quiser. Então não resolve o e problema. essa inversão ela foi interessante de ser observada porque eu não é, acredito que não seja na mesma proporção. O tempo vai acabar dizendo para nós se vai. Eu lembro que também, mesma situação, algumas escolas tinham, outras não, tinha alunos que tinha alunos que não tinham, né? E foi um período meio nebuloso porque assim, os primeiros trabalhos digitados remontavam uma ideia de primeiro separação de classe social, porque não era todo mundo que tinha impressora, aquela questão toda, e daí alguns professores aboliram veementemente, outros ainda aceitavam, mas daí com uma série de ressalvas. E também vai para um outro campo da discussão, né, também, que é esses usos e abusos da tecnologia dentro da sala de aula. Concordo contigo, assim, veementemente, sou totalmente descrente de prova, de amontoado de questões decoradas, de, sabe, o aluno, eu sempre reforço isso para quando para os alunos quando eu estou dando aula, né, que me me agrada muito mais saber que eles estão aprendendo os conteúdos do que eles irem bem nas provas. Daí os alunos entram no de uma, pô, mas não é a mesma coisa? Não necessariamente, né? Porque tem conteúdos que os alunos simplesmente decoram, respondem à prova, passam e nunca mais falam sobre, né? A galera sempre cita a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que acho que é um dos exemplos clássicos da matemática. Para que eu vou usar isso? Eu só usava na época de escola, aquela coisa toda, né? Mas assim, passando para o nosso campo do conhecimento, no caso das ciências humanas, é muito complexo. E eu gosto muito, por exemplo, tem alunos que assim ficavam com uma ressalva de pé atrás com relação às questões discursivas. A gente tem uma liberdade um pouco maior nesse aspecto, né? E eu sempre priorizei questões discursivas. E qual que é o meu respaldo? A questão discursiva você vai falar, assim, e eu gosto de dar ênfase assim, com suas palavras, sob a sua perspectiva, na sua ótica, para que o aluno se sinta um pouco mais livre para escrever o que ele está pensando sobre determinado assunto. Então, minhas provas são sempre 70%, 60% de questões discursivas. Os alunos ficam meio putos assim, porque não são muito fãs da escrita. É isso que eu ia falar, os alunos devem te adorar, né, nas provas. Não, mas assim, eu nunca peço mais, tipo, a questão eu nunca peço com profundidade, eu peço para, tipo, em 2 ou 3 linhas. Daí facilita o processo. Daí o meu argumento é sempre assim: verdadeiro e falso, só existe uma resposta correta. Marque X, só existe uma resposta correta. Na discursiva, eu posso interpretar que está errado, mas você pode me convencer argumentando comigo que está certo. Isso já vale nota. Então não tem, entende? Para a área das ciências humanas ainda há uma facilidade nesse aspecto, né? Agora para as exatas vai ser mais complexo, porque daí vamos supor que o aluno jogue uma equação no chat GPT, ele dê o resultado, dê a resolução e esteja errado, por alguma razão que seja, né? Uma interpretação de sinal, alguma coisa assim. E daí o aluno vai argumentar o que? Ah, não, professor, eu joguei no computador lá e o resultado foi esse. E aí? Entende? É mais complexo na parte de ciências humanas. Mas esse exercício, talvez já, o dia que eu voltar para a sala de aula, que agora eu estou afastado, por estar na pós-graduação, mas é um exercício muito massa de trabalhar. Produzir um texto pelo chat GPT e fazer quais dessas informações estão corretas e quais estão erradas, né? É um exercício uma reflexãozinha bem legal. Mas falando um pouco dessa questão, só um pouquinho, essa questão de resolver exercício pelo chat GPT, eu acho que talvez ele consiga acertar, né, a questão, ou vai do aluno usar aquilo ali para entender como que a questão foi resolvida, sacou? E eu acho que é um dos pontos positivos também, porque esses dias eu vi um colega meu perguntou, cara, você que eu fiz estágio no passado no mestrado, e o cara, você que deu disciplina de eletrodinâmica lá, tô com uma dúvida aqui, daí eu falei, cara, meu eletrodinâmico foi meio cagado, mas se eu conseguir te ajudar, eu te ajudo. Aí ele passou a questão lá e eu expliquei pra ele conforme o que eu entendi, e o que eu tinha entendido era justamente o que ele tinha entendido. Aí eu fiquei com as mesmas dúvidas que ele. Aí eu joguei pro GPT, você tem esse livro aqui, essa questão no teu banco de dados? Cara, mas eu conversei tanto com o GPT pra entender o que cada coisa significava, velho. E por que tava dando aquele resultado, por que o livro chegava... Porque, assim, geralmente, questões que são exemplo de livro, eles apresentam de forma mais sucinta, né? Você pega ali o enunciado, pá,
partindo daquela equação que foi citada anteriormente, pá, você chega nessa daqui e boa. Mas o passo a passo de como que foi, tipo, a gente fala abrir a conta, né? Aí a gente foi pedindo pro GPT. Cara, foi um tempo pra eu entender qual que era a minha dúvida. Mas assim, eu acho que talvez, pensando nesse caso, é como se fosse um professor particular. Que assim, voltando pra questão da educação, cada pessoa aprende de forma diferente. Né? Isso é individual de cada um, a forma que cada um aprende. E voltando também para a questão da forma de avaliação, a gente pode discutir sobre isso também. Né? Porque cada um precisa ser avaliado, pode ser avaliado, só que falta professor para tanto aluno, sacou? Então, Sim, assim, acaba que a gente não consegue, mesmo a gente sabendo que a questão da forma de avaliar tá defasada, falta também braços para os professores conseguirem diferenciar cada situação para cada aluno. Então, assim, pelo menos na parte de aprendizado, eu acho que isso é uma ferramenta muito foda para o aprendizado pessoal de cada um, sacou? Então, eu acho que o GPT ganhou meu coração nesse quesito. Pô, só eu que tô contra a máquina, então, cara. Então sou eu que vou salvar vocês Você no que futuro, vai. então. O Fefe falou, Não. né? O Fefe falou na linha do tempo. O Fefe falou, daqui uns 20 anos a gente vai perceber o quanto isso aí foi foda. E o Raul falou que daqui 30 anos a gente chega no Exterminador do Futuro. Então vocês podem ver que ainda há chances. Dentro de 40 anos eu vou estar com 69, não, eu já vou estar um senhorzinho já meio cansado, já não vou estar lutando contra robô mais, não. Eu avisei. Agora existe um paradoxo, e se eu fizer uma viagem no tempo e voltar, né, aí eu vou ter 69 anos, mas vou estar numa temporalidade diferente da que eu estaria com 69 anos. Não dando spoiler, vamos falar sobre viagem no tempo no episódio aí no futuro ou no passado, depende de quando você está escutando Então, esse aqui. deixa eu perguntar pro GPT aqui. Mas vamos discutir isso daí, Fefe. Então, você tá contra a máquina? Não que eu seja contra, Presta atenção. eu falo isso Presta atenção. brincando. Ele falou. Eu falo. Mostre seus argumentos. Raulzito. Brincando. Eu não sou contra a máquina. Eu só tenho muito mais desconfiança com os usos que podem Não, ser isso feitos dela. daí, todos os filmes de ficção científica estão a seu favor. Sim. Entendeu? O meu embasamento Tem nem teórico, que metodológico, ele discutir. vem de tudo. Não, De tudo, mas, né? mas Tudo. cara, você tá corretíssimo, assim, como qualquer outro desenvolvimento tecnológico, assim, eles sempre são dúbios, assim. Porque o exemplo clássico lá, eu tava falando com o pessoal aqui de casa sobre isso esses dias, que, cara, os estudos do Einstein, eles permitiram a gente ter um conhecimento de uma nova física e, sabe, entender coisas assim sobre astronomia, enfim. Só que também permitiu com que a gente produzisse uma bomba atômica, né? Então, é aquela história. A questão... Não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Não é isso. O homem é Não, bom, a sociedade o corrompe. Não, A inteligência o homem é o lobo do homem. A inteligência artificial é boa, a sociedade o corrompe. Não, O homem é o bom. ponto é que, assim, sempre que a gente tiver uma coisa nova, assim, tão poderosa que nem essa, a gente sempre vai poder ter essa aplicação para coisas boas e coisas ruins. Isso só se repetiu várias vezes na história. Então, assim, você não vai usar o ChatGPT nunca de forma neutra, né? Mas eu acho que, se você estiver bem intencionado, é uma ferramenta que traz muito mais benefícios do que malefícios. Entendeu? Eu penso, por exemplo, nessas últimas eleições que a gente teve com relação à automação de perfis em redes sociais, por exemplo. Né? Você tinha muitos bots, não só fazendo ataques a oponentes políticos, mas você tinha bots compartilhando notícias falsas, você tinha bots compartilhando informações que prejudicavam outros candidatos que não tinham fundamento ou embasamento nenhum. Então, assim, esses usos escusos dessa tecnologia já estão sendo feitos, né, dessas inteligências artificiais, assim. E mesmo as plataformas, né, que, tipo, as próprias redes sociais, as diferentes mídias também têm
essa veiculação, assim. Mas é aquele negócio, eu tô contigo nesse lado também, porque, assim, muitos dos avanços em caráter científico, tecnológico, que foram feitos, eles têm esse dois lados da moeda, né? Assim, as redes sociais que surgiram como uma ferramenta, né, de aproximação, né, ou de ampliação da globalização, por exemplo, também tem seu lado negativo, também Eu acho tem que hoje em dia sua talvez tenha mais prejudicidade. lado negativo do que positivo, né? Ah, não, com Com certeza. certeza. Eu acho que eu só tô fazendo esse papel de advogado do diabo aqui porque eu tô mais nesse espectro de pensar o lado escuro das coisas mesmo, né? Tipo, o O lado cara é sombrio da muito força, assim, Batman mesmo. né? Não, Não, e não, porque o Luiz faltou, então alguém tinha que ser o do contra aqui Não, também. o né? Luiz, não, é. cara, naquele episódio que Ó, Luiz, vocês ó, Luiz, ó, gravaram com. ó, Na verdade, eu tava junto. É, cara, era um coffee. que vocês gravaram, Não, mas era eu um coffee tava break, junto. que foi o primeiro que a gente soltou nessa temporada. Cara, ele veio muito filósofo e não queria saber das coisas, tá ligado? Não queria. Não, Não? E por quê? isso aí é fake news, Nossa. fake news. Não, mas é que assim, a pessoa não me entenda mal, eu sou um cara, se tem um cara que ama tecnologia, que ama, né? Inteligência artificial sou eu. Por exemplo, esses softwarezinhos que ficam no nosso computador ou que ficam nos videogames, assim, facilitam muito a nossa vida. Mas demais mesmo, assim, sabe? Então, eu sou totalmente favorável. A grande questão é essa preocupação genuína que eu tenho com relação a essas automações de função, né? São, assim, mata essa questão no cerne, né? Tipo, não, enquanto um humano estiver alimentando esse banco de dados, tiver o controle, tá tudo certo. E não acredito também, assim, piamente que no futuro as coisas vão desandar. Mas se existe a possibilidade de elas desandarem, é uma situação preocupante, né? Porque imagine você automatizar, por exemplo, um aplicativo igual o WhatsApp para você responder pessoas, né? Tipo, com problemas no banco de dados, assim, o cara começa a passar informações erradas, ou se ele tem acesso ao teu cartão de crédito em aplicativos do celular, começa a passar essas informações, né? Então, existem lados bons e negativos em A tudo. A parada, grande a questão parada desses é equilíbrio. é Equilíbrio, use com o sabedoria. Não confie 100% no chat GPT. Então, é até um negócio interessante, assim, a gente sempre falava disso, assim, do método científico, né? E tem um negócio que é bem interessante e se aplica pro chat GPT, que é justamente isso, assim, tipo, seja cético, sabe? Duvide das coisas, questione as coisas, sabe? Você não é porque o nome é inteligência artificial que ele literalmente é Não é inteligente. porque tá na internet que é verdade. Cara, tem muito idiota com diploma de mestrado e doutorado por aí. Mas tem Sim. muito idiota. Sim. Este que vos fala, por exemplo. Mas Eu queria citar um monte de exemplos aqui, mas sabe aquela imagem que tem o WhatsApp do cara? Advogado, não faça isso. Diabo, vá lá e faça. é, Deus, nem pense nisso. Sua mãe, cuidado. Tá, então, assim, eu tenho um monte de pessoas aqui que me vem à cabeça, mas eu não vou falar o nome de nenhum, tá? então. Né? E. Putz, perdi o fio da meada agora. Foi com Deus. Foi com Deus. Não. Foi de arrasta pra cima. Foi bem com a Mas corda. então eu vou jogar aqui. Até quando que o chat GPT vai ser de graça? Esse que é o grande ponto, né? Porque ele é muito bom pra ser de verdade, tá ligado? É. Porque assim, vamos lá. Chat GPT da OpenAI. Tem o GPT do Bing. Vocês já conversaram com os dois? Já fizeram comparação? Não, O o do Bing eu não GPT do testei Bing ainda. é muito ruim, velho. Ele dá uma resposta muito resumida. Não dá nem vontade de você conversar com ele. Não dá nem ânimo, velho. Eu pedi tópicos pra conversar com vocês aqui hoje pra IA da OpenAI. Cara, ele me deu, sei lá, quase 10 tópicos. Não que eu esteja usando esses tópicos, até agora eu nem peguei os tópicos que ele me deu. Só se faltar assunto. Agora, o do Bing ele me deu 3 no máximo. E ele dá umas referencinhas, ele referencia, o GPT não. O Bing ele dá as referências ali logo embaixo, mas é uma referência muito bunda. Então eu nem tenho ânimo de conversar com o GPT do Bing.
Ó, já tem, tá, eu dei uma googleada aqui geral, já tem artigo na Nature falando sobre o ChatGPT pra você ter Nossa, uma ideia. agora, inclusive, falando em Nature, nós conversamos com um cara que publicou na Nature aí e veio conversar com nós É o mais, o mais perto, o mais que a gente chegou de publicar na Nature. Conversou com o Bruno exatamente. Morgado sobre a descoberta do anel planetário em torno de um planetinha lá que tem massa pequena. Qual Então, é? se você tem interesse em astronomia, já fica aí a referência desse episódio. Já procura o episódio que tá muito foda. Esse episódio tá foda. Bom, Vamos atrás ó, desse cara que de publicou acordo, da Nature aí de chat. Só que a gente vai ó, conversar em inglês, né? Chris Stockwalker Walker apontou que os professores devem se preocupar com os alunos que usam o ChatGPT para terceirizar sua escrita, mas que os provedores de educação se adaptarão para aprimorar o pensamento ou o raciocínio crítico. Então, a grande preocupação, né, do artigo desse estudioso está justamente conectada com o que? Vamos dizer, ele usa o termo terceirizar a escrita, eu acho que é legal, assim, que daí os alunos vão se utilizar da ferramenta para, por exemplo, o professor vai pedir uma redação, o aluno vai lá, faz em casa com o ChatGPT e provavelmente muitos não vão nem ler o que estão escrevendo, o que o ChatGPT escreveu, só vão dar aquele Ctrl+C, Ctrl+V e já vão jogar no trabalho. E daí tem um outro artigo aqui de uma mulher chamada Joanne Stern, que publicou no Wall Street Journal, né, que ela fala sobre a trapaça no inglês do ensino médio americano utilizando a ferramenta, né, enviando uma redação que foi gerada pelo ChatGPT, né, e daí descreveu que há uma espécie de estilo de escrita do ChatGPT, pelo menos no No inglês. BR, Então, bom, no os BR eu caras não já... sei, mas cara, dá pra você saber que não foi uma pessoa que escreveu aquilo, tá ligado? Eu peguei umas manhãzinhas dele da forma Cara, que ele mas, escreve. mas você. Eu acho até que no português você consegue detectar Não, umas. então, eu tô falando português, eu converso com ele em português. Ah, tá, Nunca ah, tá. perguntei, não. É, Bom, mas de qualquer forma, tipo, tanto no inglês quanto no português, você vê que tem um certo padrão de texto ali. Ele sempre fala coisas diferentes, mas você consegue perceber, sabe? Mas aí que tá. Agora considere um professor que tem 12 ou 13 turmas, e daí tem que corrigir os trabalhos dessas 12 ou 13 turmas. Será que ele vai ter as ferramentas escusas para identificar esses tipos de plágios ou não? Essa que é uma problemática significativa. Por isso que eu digo, a gente sabe quando. Quer dizer assim, a gente sabe, né? Não, mas a gente consegue identificar com uma certa facilidade quando determinado aluno faz um trabalho e você sabe que foi ele ou não que escreveu, quando ele copiou ou não. Principalmente para quem deu aula na pandemia, eu dei aula num colégio particular na pandemia. Tem uns alunos meus que escutam podcast. Abraço para vocês aí, galera. Aí sim, beijo. salve galera! O pessoal, assim, daí como a gente fazia aquelas provas no Google Drive, né? Aqueles testes e tal, com tempo, era um negócio muito bem organizado, muito útil, assim, uma ferramenta fantástica do Google Drive. Só que, assim, fica evidente quando o aluno escreve isso, vale para o aluno que faz o trabalho em casa, para o aluno que faz o trabalho em casa e traz para a escola agora no presencial. É muito nítido. Eu tenho uma facilidade absurda de identificar assim, um padrão de escrita que não condiz com o aluno. E é aquela. Se você fizer um confronto básico com o aluno, assim, para o aluno tentar explicar um pedacinho do texto e o cara já se embanando, você já viu que ele não escreveu, né? O que a grande preocupação desses dois artigos aqui que a galera aponta, pelo menos numa leitura rápida de primeira página aqui, é que a tendência é aumentar o número de tentativas assim de plágio. Né? Imagina assim, o cara precisa fazer o TCC da faculdade para terminar o curso, precisa fazer uma tese, uma dissertação, e o cara joga ideias no ChatGPT e só vai remontando, tentando tirar as informações mais absurdas, mas esse termo de terceirizar a escrita, ele faz muito sentido. Então, assim, vai facilitar por um lado, mas vai mecanicizar por outro, que pode afetar diretamente a qualidade dos trabalhos, né? Cabe a quem for avaliar já reprovar ou fazer os apontamentos necessários, né? Que a gente não está falando só de trabalhos de escola, a gente está falando de trabalhos numa escala de maior importância. Mano, esse negócio de TCC aí é bem facinho, galera, querer usar. Até, sei lá, é que é muito apurado pra você escrever o TCC. Eu, quando escrevi meu TCC, ainda bem que eu tinha feito IC, né, cara? E aí eu reutilizei, não, mas eu já tinha, pelo menos, a pesquisa feita em cima daquele assunto já adiantada, tá ligado? Então, pra eu escrever meu TCC foi mais de boa, mas eu fico pensando pra galera que, sei lá, escolhe o tema no ano que você vai ter que escrever. Então, é pernada. E aí o GPT ele facilita demais. Só que aí vai de você. Você copia? Ou você
Então, aí que tá também. A pessoa que está fazendo o trabalho, ela vai usar isso como um norte, como uma forma de escrever o trabalho, ou como, tipo, vou pegar e copiar e colar? Porque aí. Então, eu, Aí é eu vou, foda. vou ser bem sincero pra vocês aqui. Eu já pedi coisas pra ele me explicar. Tipo, sei lá, Ah, eu escrevo de uma sim. forma. Pensa pra lá, ó, vê se isso aqui pra mim tá certo. Ele vai lá. Esse aqui tá certo, mas dependendo do coisa que você tá falando, não tá certo. Aí assim, eu vou conversando com ele. Mas eu nunca vou pegar o que ele disse 100% e colocar como um texto meu, sacou? Porque não tem nem sentido você fazer um negócio desse. Porque é a própria utilização da plataforma, tá ligado? É aquilo que eu já falei antes. Que ele é mais uma ferramenta de aprendizado, pelo menos na minha utilização, do que uma fonte de informação. Sim, Aí eu com complementei. certeza. É bem isso que eu queria dizer. Ele é um recurso de aprendizado do que uma fonte de informação 100% confiável. Mas ainda assim, aí vai não vou dizer do caráter, mas vai da ética de cada pesquisador, né? Porque eu conheço pessoas que compram e vendem trabalhos Isso é foda, velho. acadêmicos. A Isso gente daí sabe é de o meu, o casos meu, o na internet. meu... Ai, já chegaram a falar pra mim, ô, faz essa prova aqui pra mim, na pandemia. Faz essa prova pra mim. Falei, cara, isso daí vai muito contra meu ímpeto de... Meu ímpeto não, meu... Eu não sei a palavra, Minha mas a moral. minha moral como professor, tá ligado? Porque assim, sei lá, se é uma pessoa da matemática pedindo pra eu como professor de física fazer a prova pra ela. Eu sei que lá no futuro ela vai dar aula de física no ensino médio e ela não vai saber explicar aquele conteúdo pro... Então, mano, você tem que se virar pra aprender e quero que mais que você faça essa prova aí. Se você não sabe, se reprova. Sinto muito. E tem uma outra coisa, assim, Cada um com seus B.O. esse negócio de. A longo prazo, cara, você tá prejudicando a pessoa. Sabe? Tipo, assim, a pessoa que está colando, que está comprando o TCC e tudo mais, ela só tá se fudendo. Ela só não sabe disso ainda, mas ela vai se fuder muito ainda por causa disso. Seja pelo fato de que ela vai estar dentro de uma área que ela não está preparada porque ela não fez o trabalho direito, ou ainda porque ela se formou num curso que ela nem queria, enfim, essa discussão é longa, mas o ponto é que, assim, isso não demoniza a ferramenta, né? Tipo, isso é Não, utilização. é o uso, né? E É o uso. ponto do... Eu queria resgatar um negócio lá que vocês estavam falando dos professores. Assim, como tudo, não só no Brasil, mas no Brasil isso é mais acentuado, assim. Isso vem... São problemas maiores, né? Porque, assim, na licenciatura a gente aprende sobre metodologia ativa, sobre como fazer uma aula mais dinâmica, mais interessante para os alunos e tal. E eu concordo com tudo isso, eu acho isso maravilhoso, a gente tem que aprender mesmo. Só que na prática o professor chega para fazer isso lá e daí ele ganha 2.500 por mês para dar 40 aulas, sei lá, por semana, e daí não tem quem consiga. Então, tipo, da mesma forma como você não consegue dar uma boa aula, uma aula diferenciada, porque você não tem tempo para preparar, você não vai conseguir inserir o chat GPT na tua forma de ensino ali, porque você não consegue, porque você não é uma máquina, porque você não é o chat GPT. Ah, a realidade ela é muito cruel, né? Ela é muito cruel. Porque que nem a gente estava falando hoje na aula da pós, assim, quantos bons pesquisadores a pós-graduação já perdeu por falta de recurso, né? É uma conta muito simples, assim. Eu lembro de colegas na faculdade que tinham temas interessantíssimos de TCC, assim, mas de pesquisa de C e tal, e que não se interessaram em continuar na carreira acadêmica por conta dessa instabilidade financeira que a educação ainda tem. Aí vai vir um professor que está há 40 anos dentro de uma sala de aula e vai falar assim, pô, mas eu tenho estabilidade, né? Professores mais velhos, assim, ganhando na casa dos 15, 20 mil reais, assim, sabe? Só que O professor entraram em que entrou no concurso na década de 80, né? Daí vai... entendeu? Então, assim, é uma outra logística, assim, a galera sabe que eu tenho casos na cidade dos meus pais, lá em Pitanga, assim, de uma galera que foi aposentada compulsoriamente, porque os caras simplesmente não queriam sair,
sabe? Já não conseguiam mais acompanhar ritmo de turma, já não conseguiam mais se renovar enquanto método de, né? Estavam dando a mesma aula fazia 20 anos, sabe? E os caras tiveram que ser aposentados. Então, assim, tem esse outro problema, porque a gente tem uns bugzinhos na nosso sistema educacional que a gente precisava corrigir também, né? O sistema de avaliação é um deles, esses profissionais que vão ficando engessados é outro problema, a meu ver, também, porque daí você não pode exigir que o aluno não te traga um trabalho. Não, você tem que pegar e você tem que escrever, mas daí a aula que você dá é uma porcaria, sabe? É uma aula que você repete todo ano, que você não muda uma vírgula da metodologia, do tema, do sentido de explicação, sabe? Então, essa renovação, ela é custosa, é trabalhoso, mas assim, falta base, assim, né? A gente entrou para falar de inteligência artificial, estamos falando de um problema A estrutural da gente educação já brasileira, que caiu no buraco assim e nem né? viu, né? É, sempre É, assim. então, assim, é um problema de estrutura porque, assim, parte desde o princípio mais básico e fundamental, que é lá o ensino dos pequenininhos, vai passando até chegar nos professores que passam por todo esse processo de licenciatura, mestrado, doutorado, pós-graduação, voltam para a sala de aula e com esse dilema, assim, de, pô, eu teria como elaborar umas aulas mais atrativas, mais interessantes, mas eu tenho 40 horas aula, eu trampo, né, de segunda a sexta ininterruptamente e tem que usar os sábados e domingos para fazer outras atividades. Como é que você exige desse profissional que ainda hoje é mal remunerado em muitos dos casos? Sabe de professores que ganham bem, mas a grande maioria ganha mal, né? É só pegar o exemplo atual da nossa situação aqui no estado do Paraná. Teve a abertura de um edital para concurso, que não, se eu não me engano, faziam 10 anos, já fazia um pouco mais de 10 anos do último, ou próximos 10 anos, não lembro se foi 2012 ou 2013. Acho que foi de 2013. 2013, então vão fazer 10 anos, né? Então, assim, você tem uma abertura de um edital com 1.200 vagas e você tem 20 mil professores atuando no PSS, que é o temporário. Entende a margem de erro? Tem uma margem preocupante de erro aí, né? Então, é complexa a questão. Não trata só de, tipo, pô, como é que eu vou julgar o aluno, né? Como é que eu vou julgar o professor por utilizar uma ferramenta que facilita algo que é complexo, né? Tem toda uma questão, um contexto, uma estrutura em volta que tem que ser pensado também, né? Não é só, puto, o aluno tá colando, o professor tá fazendo plano de aula usando o chat GPT, né? Mas e todo ao redor, toda a condição que envolve ele, toda a estrutura social que envolve ele, isso também tem que ser pensado. E tem um outro ponto, assim, só pra gente não ficar nessa bad vibes, assim, de porra, o Brasil é foda. Mas isso que você falou do professor fazer o plano de aula com o ChatGPT, cara, eu acho isso, assim, 100% válido. E eu vou explicar por quê. Assim, não que o professor vá lá, pede o plano de aula, tá pronto, assim, e ele vai usar aquele que o ChatGPT fez. Mas, cara, a gente sabe como que, quando a gente está sobrecarregado, falta ideia. As coisas não vêm na mente. Às vezes você precisa fazer alguma coisa para amanhã. E aí que essas ferramentas brilham, cara. Porque você precisa escrever um texto. Faça uma introdução sobre isso. Ele vai te dar vários pontos que vai te dar pelo menos um norte para você começar a trabalhar, sabe? E, tipo, eu acho que é interessante a gente usar essas coisas para fazer um trabalho. Assim, por exemplo, outra coisa que é interessante dessas inteligências artificiais, elas criam código em Python, código em C, em várias linguagens. Cara, eu acho isso maravilhoso, porque você tá permitindo com que as pessoas que trabalham nessa área, elas vão economizar tempo fazendo esse serviço maçante e elas podem desenvolver outras habilidades dentro disso, sabe? Na área da ciência isso é maravilhoso, sabe? Você não precisa perder tempo fazendo um trabalho que é necessário, mas é maçante, e você vai usar esse tempo para pensar nos teus problemas, para desenvolver uma nova coisa e por aí vai. Cara, uma parada que eu tava discutindo com o meu orientador esses dias sobre o GPT é que, assim, quantas questões relacionadas a qualquer área da ciência já não foram resolvidas e por falta de... Na verdade, por falta não, pela alta frequência de artigos publicados por ano e a falta de pessoas... Cara, imagina você... Cara, a galera que faz review de uma determinada área, você vai ver as referências dele lá, velho, beira 300 referências para fazer aquele review. Então imagine você ter uma inteligência artificial que faça toda essa reunião e interprete tudo isso e
chega em uma conclusão, sacou? Então, assim, olhando por esse lado, a questão até a questão científica, mano. Tem muita coisa que, sim, se você pega o próprio computador com a inteligência artificial faça essa interpretação, eu acho que o caminho que a gente pode chegar, avançar, né? Porque, putz, tudo isso, histórico de pesquisas feitas nessa área, culminaram nesse ponto aqui, essa é uma solução. Ou se você perguntar para ele, isso é uma solução, encontre a solução com base em todos os artigos. Então, assim, ele não tem todos os artigos na base de dados deles, mas os próximos 20 anos, né, Fefe? Alô, Fefe? É isso aí. Eu tava tomando água, daí eu fiz um bão pra câmera, assim. Então beleza. No episódio vai ficar legal. No episódio vai fazer sentido. Mano, aproveitando que o Raul tá digitando ali, conversando com o GPT, você que usa, comenta pra gente aqui, se você tá assistindo pelo YouTube, se você, dependendo da forma que você utiliza o GPT, conta pra gente. E a gente só falou de GPT, mano, tem Midjourney, e daqui a pouco o ChatGPT, pela atualização nova, ele vai conseguir gerar e interpretar imagens, então... Putz, cara, agora você falou do Midjourney, eu lembrei do negócio, que esse é um debate interessante, que é a questão assim, a questão de uma inteligência artificial que gera imagens, assim. Ela tá roubando o trabalho de um designer, de um artista? Não tô falando que sim, mas é um ponto pra pensar. Cara, eu entendo a parte dos profissionais de criação artística ficarem putos com a ferramenta. Porque, assim, boa parte, eu como pessoa que já trabalhou na parte de criação, eu já trabalhei como editor para outras pessoas, a galera que compra, que quer esse tipo de produto, eles acham que é fácil fazer, sacou? Eles acham que é assim, ó, eu preciso que você faça o vídeo desse jeito, nem explica do direito, eu preciso que você me entregue um vídeo de 30 segundos, mas não especifica nada, tá ligado? Então, assim... olhando para a parte de criação de imagens, porque já tem inteligência artificial que edita vídeo também, mas eu acho que é mais... tá mais na mão, né? Essa inteligência artificial de criar imagens. Então, assim, você acaba não levando em conta o trampo que é tanto criativo quanto busca de referência. Cara, galera que trampa com isso pode falar muito melhor que eu. Mas como que... voltando, né, pra questão de por que eu entendo a galera ficar puta com a ferramenta fazer isso, é porque pra quem vai contratar esse tipo de serviço, ele vai ter aquilo que ele esperava de uma pessoa que cria artes, tá ligado? Tipo, ela vai ser tão simples quanto ela imagina que é, sacou? Isso que é foda. Porque, assim, a inteligência artificial não vai ter o mesmo trampo que... E também provavelmente não vai ter nem a mesma qualidade, porque vai muito de característica artística de cada um, tá ligado? Então aí eu acho que isso que é um ponto eu entendo a galera ficar puta por causa disso, porque quem quer mais facilitado, mais barato, vai ter na mão, sacou? Posso ler aqui o que o ChatGPT sugeriu para encerrar o episódio ou não? Tá. Faça um resumo das críticas abordadas. Vou ler só os passos a passo, né? Faça um resumo das críticas abordadas às inteligências artificiais, né? Fazer um resumo ofereça soluções ou perspectivas de futuro, que a gente já falou, né? 20 anos a gente vai ter nossa, que foda, 30 anos John Connor. Deixa uma mensagem de alerta, o ChatGPT que tá falando, não sou eu. Agradeço aos ouvintes e peçam feedback nas redes sociais, olha aí. Então, tipo, é isso aí, cara. O próprio ChatGPT tá falando, deixa um alerta. Né? Caso as críticas apontem para possíveis perigos ou problemas das IAs, né, deixe uma mensagem de alerta para que os ouvintes estejam cientes dessas questões e possam se preparar para elas. Ou seja, todo mundo amanhã se matriculando em stand de tiro para aprender a atirar em robô. Essa é a mensagem final que eu deixo para o podcast. É brincadeira. Deixar bem claro que é brincadeira isso, tá? Não que daqui 10 anos eu não vou ser o John Connor, né? Com esse shape cansado aqui, não vai dar certo. Mas olha, é uma ferramenta muito interessante, né?
Eu gosto eu acho muito divertido o chat Quando GPT, você cara, se eu sente acho solitário, sensacional. conversa com o chat. Sim, exatamente. Voltando pra Mid Pergunta. Journey, VV. VV. Tá tomando água Ah, de tá, novo. achei que você... não, achei que você ia falar. Não, é que você ia dar o seu raciocínio Não, e aí. Não, a gente é voltou. verdade. É porque eu acho que dá pra fechar com isso. Um ponto interessante que você falou que me liguei na hora, que é o seguinte, cara. Volta no mesmo ponto do banco de dados, né? Que a inteligência artificial não vai criar do nada aquilo. E aí que tá, cara. Tipo, quando a gente começa a falar de arte, tem certas coisas que só vêm na cabeça do artista, né? Então, tipo, eu acho que isso talvez seja o argumento forte, talvez o argumento mais forte para justificar que a Midjourney e qualquer outra, assim, elas não vão substituir um artista, porque, assim, não tem aquela imprevisibilidade que é a criatividade, sabe? Que é o negócio da pessoa, sabe? Eu acho que não tem como superar ainda, pelo menos ainda, né? Né? E essa extensão não poderia ser feita, por exemplo, profissionais da educação. Porque também tem artistas bons e Sim, artistas não, com ruins, certeza, né? com Entendeu? certeza. Eu acho que talvez para todas as profissões, porque tudo que a gente faz tem de. Vou brisar aqui, né? Mas tudo que a gente faz, digamos que tem uma dose de humanidade, né? Tudo que a gente faz, a gente bota o nosso lado humano ali. E uma inteligência artificial não tem como fazer isso, porque você não consegue programar o que é ser humano. Então, eu acho que... E por isso que eu fico, assim, de boa com relação à inteligência artificial, porque eu acho que as pessoas não são substituíveis. Eu só acho que é só mais uma ferramenta muito Isso é o que útil, você muito acha, boa. mas o capitalismo não tá nem aí porque você pensa, porque pessoas são totalmente substituíveis para o capitalismo. Não, mas tem... Hoje foi o Lulu que esquerdou em cima do PT. Veja só Não, como, né? Primeiro de tudo, tô orgulhoso. A camiseta, uma cor E da é camiseta isso, meu aqui, ó. garoto. Exatamente. E segundo, cara, você tem um ponto muito forte, é exatamente isso. No mundo que a gente vive, as pessoas são descartáveis. Cara, a quantidade Mas de galera que tá sendo demitida depois da pandemia é Twitter, é não sei o que absurdo. lá, é iFood, mano. Então, assim, Sim. tá mais Então, do que na cara. Mas é por isso que, tipo, esse sistema não tem como dar certo, porque nós vivemos num mundo feito por uma sociedade feita por pessoas. A partir do momento que a gente começa a viver sobre um modo de produção que não se importa com a existência de certas pessoas, que são pessoas pobres, os trabalhadores, a gente está fazendo alguma coisa muito errada aí. Reflitam classe trabalhadora e classe operária. Univos. Univos. Desculpe, dá uma tossidinha. Mas eu acho Mas que é isso. Eu acho que por hoje tá bom. Foram discussões muito esclarecedoras e a gente foi para um rumo que eu não esperava que a gente fosse só para esse lado, mas no finalzinho a gente deu uma outra guiada. Então, cara, muito bom gravar um episódio com vocês. E se você ficou até aqui, vai a cereja do bolo. Vou falar uma inteligência artificial para você que quer... não tá com um saco para ler as coisas e quer que ele te resuma e ele interpreta o texto, o PDF que você quiser. O Mata, com H. Procura aí, upa teu PDF lá e conversa com a inteligência artificial sobre o PDF que você upou nela. Interessante, vou fazer isso. Olha, para quem tá na Cara, pra pós-graduação, você isso é uma ferramenta. comentar artigo... assim, eu usei ele em um artigo só. Eu li o artigo inteiro antes, mas assim, como era muitas informações e... o problema da minha área de pesquisa é que tem muita coisa já pesquisada e eu chego em pontos, tá ligado? Em tópicos que eu não tenho a bagagem teórica pra saber sobre o que aquilo lá foi... Sobre que circunstâncias aquilo foi feito. E aí é nesse passo aí que eu tô conversando bastante com as IAs e aí... livro sobre física do estado sólido, coisa arada, ciência dos materiais, tá on fire aqui na minha vida acadêmica.
Mas é isso aí. É uma recomendação pra você. Eu acredito que ela converse em português também. Eu vi o cara dando exemplo no TikTok em português. Meus artigos é tudo em inglês e é foda. Mas é muito bom. Mas, ó, então agora eu vou levantar um questionamento só pra levantar e ir embora, né? Se você compra um jogo de videogame, um jogo de computador, e você usa os mods lá pra ficar com munição infinita, arma infinita pra pular cutscene e você zera o jogo. Você zerou o jogo de verdade ou você não zerou o jogo de verdade? Vale o mesmo preço daí, é tipo um hack, né? Se você traduziu, usou a ferramenta para te dar um resumo das principais questões, você leu o livro ou você não leu o livro? Putz, agora você me pegou, cara. Porque, assim, isso é só um questionamento. Porque, assim, você vai saber todo o cerne da discussão, você vai saber as informações. Da mesma forma que no jogo você vai saber dos principais acontecimentos, das batalhas, etc, etc. Mas você zerou o jogo de verdade ou você leu o livro de verdade? Não. Tem Não. muito mais. Eu sou da Não. opinião que não Não. também. Mas, assim, às vezes o essencial é o suficiente. Né? Fica aí o Já questionamento. dizia Mogli, né? O bom da vida é Somente ser o feliz necessário. e somente o necessário. Eu gostei que a gente fica aí com essa reflexão sem resposta, é pra pensar mesmo, é pra refletir. Não tenha medo da tecnologia, questionem as coisas e pode usar o ChatGPT, tá permitido. Se o teu professor questionar, diga que a gente deixou. E Os caras do podcast deixaram. se o professor for nós daí nós estamos lascados. Daí, Daí os alunos ganharam nós no argumento. isso aí. Aí, né, como é que eu vou discordar de mim mesmo, né, cara? É complexo. É isso aí, meus garotos. Sensacional esse episódio aqui. Foi mais reflexivo do que eu Muito gostaria. Na verdade, foi. Cara, quarto podcast, meu Deus do céu, velho. Não tem- Quarto Isso é podcast é uma quarto reflexão, Sai cara. azar. É uma. This is quarto Indique podcast. para seus né, cara? amigos que é isso aí. Para a semana que vem, na outra, nós estamos voltando com o episódio mais sensacional ainda. Então, dê que comente aqui o que você achou dessa reflexão. E se você tiver tema e coisa arada para comentar com nós, deixa aí também. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau!